Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me confiou ao coração está em Jeremias 7. Eu estava meditando nessa palavra e eu quero compartilhar contigo. Jeremias capítulo número 7, versículos número 1 ao diante. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escute a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por essas portas, para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, corrija a sua conduta e suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Não confie em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas se de fato emendarem seus caminhos e suas ações, se de fato praticar a justiça, cada um com o seu próximo, e não oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva, e nem derramar sangue inocente nesse lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. E o que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram facilmente. Vocês queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm por diante de mim nesse templo que jura pelo meu nome e dizem, estamos salvos? Sim, só para continuar e praticar essas abominações? Será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, olha que interessante. Presta atenção nessa palavra. Olha a mensagem que Deus deu para Jeremias. Percebe o que Deus falou para Jeremias? Deus falou, Jeremias, fique junto da porta da minha casa. Por que Deus mandou o profeta ficar junto da porta? Porque primeiro, porta se fala de acesso, aonde o povo entrava para poder adorar o Senhor. Só que você vai entender o porquê que Deus mandou o profeta ficar na porta. Escuta isso aqui. Deus falou assim, Jeremias, fica na porta da minha casa e proclame aos que entrar ali. Proclame esta palavra. Corrija as suas condutas, as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Percebe que Deus estava exigindo do povo? Correção de conduta, mudança, para poder entrar na casa. Deus não queria ver ninguém entrando na casa de qualquer maneira. Deus não aceita ver ninguém no templo de qualquer maneira. Eita, Jeová, escuta isso aqui, presta atenção. Olha o que Deus falou, Jeremias, fica junto da porta da minha casa e diga, corrija as suas condutas, vocês que entram por essas portas. Então percebe que Deus queria correção do povo. Deus queria que o povo mudasse a conduta, mudasse a postura, mudasse as ações, para poder adorar Ele. Porque o povo entrava no templo para poder adorar. Só que antes de entrar para adorar, Deus primeiro queria que ele se arrumasse a vida, consertasse a vida para poder adorar Ele. Porque Deus não aceita, filho, adoração de torto. Eita, eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui. Eita, Jeová é forte. Escuta, olha o que Deus falou, Jeremias. Fica junto da porta. Como eu acabei de falar para você, porta se fala de acesso. Deus não queria ver o povo entrando ali de qualquer maneira. E sabe uma coisa que eu acho interessante? Percebe o que Deus falou para o profeta. Diga para eles, vocês adoram Baal. Vocês cometem adultério. Então percebe, o povo fazia um monte de coisa errada. E depois queria entrar no templo para poder adorar a Deus. Por isso que Deus estava exigindo que o povo se consertasse, para poder habitar na casa dele. Filho, se a casa é de Deus, Ele coloca ordem na casa, rapaz. Você acha que Deus vai deixar a casa de qualquer maneira? Eita, Jeová, eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui. Hoje as pessoas querem entrar na casa de qualquer jeito. Não é assim não, filho. Você está enganado, lê a Bíblia, rapaz. Olha o que Deus falou para Jeremias. Jeremias, fica junto da minha porta. Fala para eles se consertarem para poder entrar na minha casa. E eu farei habitar nesse lugar. Então percebe que para poder ficar na casa, Deus queria correção. Deus queria que o povo mudasse a atitude. Parasse de adorar Baal. Parasse de prostituir. Parasse, eita Jesus. Filho, Deus está exigindo mudança. Deus quer mudança, rapaz. Eita, eu vou falar, Jesus. Eita, Jeová. Irmão, Deus me chamou para pregar. Eu vou falar, irmão. Escuta isso aqui. Presta atenção. Aí Deus fala assim, Jeremias, fala para eles. Arrume suas condutas, suas ações, e eu farei habitar nesse lugar. Então percebe que para permanecer no templo dele, na casa dele, tinha que fazer o quê? Arrumar conduta e ação. Tinha que ter postura. Você quer ver como Deus quer postura?
Você lembra daquela passagem que Jesus está na sinagoga pregando, entra uma mulher endemoniada. A Bíblia diz que a mulher, ela estava encurvada por Satanás. Satanás encurvou ela 18 anos. Ela estava encurvada. Jesus olhou para ela e falou assim: mulher, você está livre da sua enfermidade. A Bíblia diz que Jesus, quando tocou nela, ela se endireitou. Presta atenção, ela estava no templo, encurvada, sem postura no templo. Quando Jesus toca nela, ela arruma conduta, ela fica reta. Aí a Bíblia diz que ela começa a louvar o Senhor. Então percebe, por que Jesus endireitou ela? Porque ela está no templo. Jesus, ele não aceita ver pessoa no templo de qualquer maneira. Por isso que ele tocou nela, para ela se endireitar. E percebe que Jesus, ele curou ela. Satanás encurvou ela 18 anos. Você já parou para pensar por que o diabo encurvou ela? Já parou para pensar nisso? Primeiro, quem é que está pregando na sinagoga? Jesus. A mulher entra encurvada. Se ela está encurvada, ela está olhando para o chão e não para Jesus. Tudo que o diabo quer é você olhando para a terra e não para Deus. Eita, eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui. Percebe? A mulher está encurvada. Jesus disse que Satanás encurvou ela 18 anos. 18 anos ela está sendo encurvada. Só que presta atenção. Presta atenção nisso. Ela está 18 anos encurvada. Ela estava olhando para o chão e não para Jesus. Só que a Bíblia diz que Jesus chama ela. E Jesus impõe as mãos sobre ela e fala: ó, você está livre. E ela se endireita. E começa a louvar o Senhor. Porque Jesus veio para libertar. A Bíblia diz, o próprio Jesus fala: o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para pôr em liberdade os cativos. Então percebe, Satanás oprimia. Jesus veio para libertar, irmão. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele veio para fazer a obra do diabo, irmão. Eita, Jeová, glória a Deus. Aí escuta isso aqui, presta atenção. Percebe que lá na passagem da mulher, a mulher estava encurvada dentro do templo. Só que ele fez o quê? Ele tocou nela, endireitou ela dentro do templo, porque o Senhor quer correção, o Senhor não aceita ver torto dentro do templo. Por isso que ele mudou a conduta dela. Percebe aqui em Jeremias 7, olha o que Deus falou: antes de você entrar pelas minhas portas, para me adorar, eu quero que você se conserte. É Deus dizendo: eu quero que vocês tomem uma posição, quero que vocês mudem. Escuta isso aqui, presta atenção, irmão, não é o que eu estou falando, está na Bíblia, rapaz. Escuta isso aqui, presta atenção. Aí olha o que Deus fala: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos de Israel: corrija suas condutas, suas ações, e eu farei habitar nesse lugar. Não confie em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Por que Deus falou assim? Não confie em palavras falsas. Porque o povo ia para o templo e se sentia seguro, achava que estava salvo. Por isso que Deus falou assim, ó: não confie em palavras falsas que dizem templo do Senhor, templo do Senhor. Não é só porque está no meu templo que está salvo. Irmão, o próprio Jesus fala: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que de fato faz a vontade do meu Pai. Eita, não é só porque fala no nome do Senhor que está salvo. Jesus fala, irmão, que muitos vão falar o nome dele, e ele vai dizer claramente que nunca conheceu. Presta atenção no que ele fala nesse versículo em Mateus 7, 22. Presta atenção no que ele fala, irmão. Mateus 7, 21, ele fala que muitos vão dizer Senhor, Senhor, mas não vai entrar no reino. Ele fala que ele que de fato faz a vontade do meu Pai. Então não é falar, é obedecer. Porque falar qualquer um pode falar, pregar qualquer um pode pregar. O Senhor quer obediência, irmão. É isso que Deus quer, obediência. Escuta isso aqui, presta atenção, vou falar tudo que Deus colocar na minha boca aqui. Segura isso aqui. Aí percebe o que Deus fala: não confie em palavras falsas que dizem templo do Senhor, templo do Senhor. Mas se vocês de fato emendarem seus caminhos, suas ações, se praticar a justiça para com o seu próximo, se não oprimir o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramar sangue inocente nesse lugar, nem seguir outros deuses para o próprio mal de vocês, eu farei habitar nesse lugar, na terra que Deus, Pai de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Percebe que Deus fala: se vocês parar de adorar outros deuses, parar de adorar Baal, se vocês parar de adorar Baal, parar de oprimir o órfão e a viúva, começar a fazer o que é certo, então eu farei habitar. Então percebe que para permanecer na presença, tem que fazer o que é correto, tem que fazer o que é agradável aos olhos do Senhor. Escuta isso aqui, olha o que Deus disse: e eu farei habitar nesse lugar. Por que Deus só faz habitar no lugar quem corrige a conduta? Sabe por quê? Porque o salmista Davi, se não me falha a memória, olha o que ele disse: os que usam de engano não permanecerá na minha casa.
Deus não deixa ficar na casa com engano. Por isso que Ele exige que você muda de vida para poder habitar na casa. Eita! Aleluia a Deus, irmão! Hoje não se prega mais isso. Hoje as pessoas não pregam a verdade. Só prega a bênção. Só prega que Deus ama. Irmão, tem que falar a verdade. Deus também é justiça, irmão. A Bíblia diz que o Senhor é amor, mas o Senhor também é justiça, rapaz. Eita, eu vou falar, Jeová. Escuta isso aqui, presta atenção. Presta atenção. Aí Deus fala assim: se vocês parar de oprimir o estrangeiro, o órfão, a viúva, parar de adorar os outros deuses, então eu farei habitar. Então percebe, Deus tá dizendo assim pro povo: se vocês pararem de adorar Baal, vocês de fato vão ficar na minha casa. Se parar, se mudar, Deus está exigindo mudança do povo. Aí percebe que Deus fala assim: se vocês parar, vocês vão habitar. Habitar, Ele está falando de vocês ficar, permanecer. Escuta isso aqui, vocês vão permanecer na minha casa. Então percebe que Deus vai aceitar o povo se o povo parar de praticar. Porque a Bíblia diz: todo aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia. Escuta isso aqui, presta atenção. Irmão, se você não der um glória que isso aqui que Deus me revelou, isso aqui é muito forte. Presta atenção nessa palavra. Aí Deus fala assim: eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. E o que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério, vocês juram falsamente, queimam incenso a Baal, seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, e depois vêm se pôr diante de mim, neste templo, que chama pelo meu nome e dizem: estamos salvos? Se tu não deu glória, olha o que Deus falou para Jeremias. Jeremias, fala para esse povo: vocês adoram Baal, rouba, mata, adultera, e depois vem para o meu templo, que se chama pelo meu nome, e dizem: estamos salvos? Sabe o que Deus está dizendo? Vocês fazem um monte de coisa errada, vivem no pecado, adoram outros deuses, presta atenção, adultera, rouba, e vem para minha casa e fala que está salvo? Ir na minha casa não te torna salvo. Frequentar culto não te torna salvo, irmão. Não é só porque você está na igreja que você está salvo. Quem te falou que a igreja é salva? Filho, tá no culto não vai te tornar um salvo. O que te torna salvo é ser nova criatura em Cristo Jesus. Eita, não vou repetir isso aqui. Olha o que Deus disse, irmão. Presta atenção. Não é eu que estou falando, é Deus que falou na palavra. Presta atenção, olha o que Deus disse. Eu vou repetir esse versículo. Olha o que Deus disse em Jeremias 7, no versículo número 9 ao diante. Olha o que o Senhor disse. O que é isso? Vocês roubam, vocês matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal, seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. Depois, vêm se pôr diante de mim, no meu templo, que se chama pelo meu nome, e dizem: estamos salvos? Olha o que Deus falou: vocês fazem um monte de coisa errada lá fora, e depois vocês querem vir para minha casa e falar que está salvo? Entrar na minha casa não te torna salvo. Filho, não é só porque você está no culto de segunda, de terça, de quarta, de sexta que você está salvo. Quem te falou isso? Quem falar para você que igreja salva, está no culto salva, está mentindo. Não é culto que te torna salvo. O que te torna salvo é o que Jesus disse: quem está em Cristo é nova criatura. O que te torna salvo é ser uma nova pessoa. É isso que te torna salvo. Não ir para o culto. Frequentar culto não te torna salvo. Não é só porque foi para a igreja que está salvo. Quem falou isso? Irmão, olha o que Deus fala, presta atenção. Presta atenção. Vocês roubam, matam, cometem adultério, e depois quer entrar na minha casa e dizer que está salvo? Eita! Filhinho, olha que tremendo que Deus fala nessa palavra. É Deus ensinando: entrar na minha casa não te torna salvo. Não é só porque vai para o culto que está salvo. Quem disse isso para você? Porque não adianta. Quer escrever uma coisa? Você pode estar no culto hoje, amanhã você pode sair lá para fora e se prostituir. Você vai para o inferno do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz: se o justo se desviar, perecerá. Mas se o ímpio se arrepender, será salvo. Então percebe, você pode viver na igreja o tempo todo, mas se você se desviar no final, você pode perder a sua salvação. E o ímpio, se o ímpio se arrepender, ele pode ser salvo. Então percebe, se o justo se desviar, perecerá. Se o ímpio se arrepender, se salvará. Você está entendendo? Eita Jesus! Escuta isso aqui. Por isso que Jesus fala:
Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda. Você tem que se preservar. Você tem que se guardar para você não perecer. Escuta isso aqui. Presta atenção. Irmão, olha o que Deus fala. Esse versículo eu achei tremendo. Olha o que Deus fala. Vocês roubam, cometem adultério, queimam incenso a Baal e depois entram na minha casa. Esse povo era um tipo de pessoa que fazia coisa errada e depois entrava para o templo. Era crente que ia para o mundo e depois queria entrar para a casa do Senhor. Escuta isso aqui, presta atenção. Não, eu vou falar Jesus. Presta atenção. Olha que tremendo. Se Deus falou assim: vocês roubam, matam, queimam incenso a Baal e depois quer entrar na minha casa e dizer que está salvo, é Deus dizendo: vocês fazem um monte de coisa errada lá fora e depois quer entrar na minha casa. Então esse tipo de pessoa era pessoas que entravam no templo, adoravam o Senhor e depois queria adorar Baal. Só que Jesus disse: não adorará dois senhores. Deus não aceita ver você vivendo uma vida de meio termo. Um dia está na igreja, outro dia está no pé no mundo. Um dia está pregando a palavra, outro dia está falando palavrão. Deus não aceita. Eita, eu vou falar Jesus. Escuta isso aqui, presta atenção. Se Deus disse: vocês adoram Baal e depois que entrar na minha casa, é Deus dizendo: vocês se decidem, ou você fica lá fora ou você permanece comigo, porque as duas coisas não dá para fazer. Porque Jesus disse, irmão, presta atenção. Olha o que Jesus falou: vocês não devem adorar dois senhores, pois se dedicará a um e desprezará o outro. O povo queria adorar Baal e depois queria adorar o Senhor. Deus não divide a glória dele com ninguém, rapaz. Eita, Jeová, eu vou falar Jesus. Eita, é verdade, Pai. Escuta isso aqui. O povo, irmão, fazia um monte de coisa errada e depois queria ir pro templo e dizer que está salvo ainda. Você acha que Deus aceita? Deus não aceita crente meio termo. Jesus disse para a igreja de Laodiceia: visto que não é nem quente e nem morno, vomitarei da minha boca. Deus tem nojo de meio termo. Com Deus, ou você é quente ou você é frio, rapaz. Deus não aceita meio termo. Eita, Jeová. Você acha que Deus aceita ver você com o pé na igreja e pé no mundo? Deus não aceita. A Bíblia diz: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Eita glória, Tiago 4,4. Eita Jeová, eu vou falar Jesus. Eita glória, escuta isso aqui. Eita Jesus, pode me usar, Senhor. Eu vou dar lugar, Jesus. Escuta, presta atenção. Eita Jeová, é forte, Jesus. Escuta isso aqui. Presta atenção. Aí Deus fala assim: e vocês nem se põem diante de mim e dizem que está salvo? Será que esse templo, que chama pelo meu nome, é um covil de salteadores? Diz o Senhor. Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Olha que tremendo. Presta atenção. Irmão, o Senhor está colocando a casa dele em ordem. Presta atenção no que Deus fala: eu mesmo vi isso. Percebe que Deus falou: eu mesmo vi. Então percebe que era Deus que via essa prática repugnante do povo. Era Deus, irmão. Olha o que Deus falou: eu mesmo vi. Deus usando a boca de Jeremias para falar. Deus falou: Jeremias, fala para eles que eu vi o que eles estão fazendo. Eles estão adorando a Baal e depois que vim para minha casa, fala que eu mesmo vi. A minha casa não é uma casa de ladrões. Eu mesmo estou vendo isso. Você lembra o que Jesus fez? A Bíblia diz que quando Jesus entrou no templo, os homens estavam vendendo ali. Jesus pegou e virou a mesa. Jesus virou a mesa e Jesus disse: está escrito: a casa de meu pai será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Por que Jesus virou a mesa? Porque o Senhor coloca ordem na casa. A casa é dele, rapaz. Jesus disse: minha casa será chamada casa de oração, e vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Por isso que Jesus virou a mesa. Porque o Senhor coloca a casa dele em ordem. O Senhor tem zelo pela casa, rapaz. Escuta isso aqui. Presta atenção. Presta atenção nessa palavra, irmão. Muito forte. Aí olha o que Deus fala. Presta atenção, eu vou resumir. Aí Deus fala assim, no 13: agora, visto que vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor, eu falei muitas vezes, mas vocês não me ouviram. Chamei, mas vocês não me responderam. Olha o que Deus falou: eu chamei vocês várias vezes, eu falei com vocês várias vezes, mas vocês não me responderam. Irmão, o Senhor fala, o Senhor dá chance, o Senhor chama a gente pelo nome. Você quer ver uma coisa? Olha o que Deus falou: eu falei várias vezes. Como que Deus falou? Olha o que Deus falou, presta atenção. Eu falei várias vezes. Só que você pegar para ler, olha o que Deus disse. Presta atenção.
Se tu não der um glória, presta atenção nisso aqui. Presta atenção, irmão, essa palavra é muito forte. Olha que tremendo que Deus vai falar. Presta atenção. Mas agora vão ao lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome. Veja o que eu fiz, por causa da maldade do povo. Visto que agora vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor. Eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me responderam. Chamei, mas vocês não me responderam. Falei também com este templo, que chama pelo meu nome. Farei também com este templo, que chama pelo meu nome, na qual vocês confiam. E como este lugar dei a vocês, aos seus pais, o mesmo que eu fiz a Siló. Deus fala assim, ó, vai lá em Siló e veja o que eu fiz em Siló. Eu expulsei o povo da minha presença. Por quê? Porque o povo, irmão, tá de qualquer maneira, escuta só. E Deus fala assim, vai lá ver o que eu fiz em Siló. Então percebe o que aconteceu com Siló? Deus também falou assim, ó, eu vou fazer com este povo. Escuta isso aqui, presta atenção. Aí Deus fala assim para Jeremias, no 18, no 16, olha o que Deus fala para Jeremias. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante clamor em oração. Não insista comigo, porque eu não ouvirei sua voz. Olha o que Deus falou, Jeremias, não adianta nem orar por este povo, porque eu não vou te ouvir. Deus já falou logo, Jeremias, não adianta orar, porque eu não vou ouvir. Porque Jeremias, ele queria orar pelo povo. Jeremias iria tomar a iniciativa de orar. Só que Deus já falou logo, não ora. Não perca tempo na oração, porque eu não vou ouvir. Percebe o que Deus falou? Não vou ouvir. Agora por que Deus falou que não vai ouvir? Sabe o que está escrito em João? João disse, pecado que leva à morte, eu digo que não ore. Então percebe, pecado que leva à morte, eu digo que não ore. Deus não queria que Jeremias orasse porque o povo estava num pecado muito forte, irmão. Estava na idolatria, estava adorando a Baal, adorando outros deuses. E o Senhor tinha dito, não colocar outros deuses diante de mim, não colocar imagem. Irmão, o povo estava nesse pecado, irmão, adorando a Baal, fazendo essas coisas. Escuta isso aqui. Aí Deus falou assim, Jeremias, nem insista comigo, nem ora, porque eu não vou ouvir. Deus não queria que Jeremias gastasse saliva. Deus falou assim, não ora, Jeremias, nem insista, porque eu não vou ouvir. Você lembra o que Deus falou para Samuel? Deus falou assim para Samuel, Samuel, até quando você vai ficar orando por Saul, se eu já rejeitei? Irmão, Deus tinha rejeitado Saul, porque Saul tinha consultado o médium. Saul consultou o médium, não o Senhor. Saul estava consultando, irmão, presta atenção, os médios, e não o Senhor. Quando Deus tirou o Espírito Santo de Saul, a Bíblia diz que Saul foi consultar o médium. Irmão, quer consultar? Consulta o Espírito Santo. Consulta o Senhor, rapaz. Eita, Jeová. Eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui. Presta atenção. Escuta. Saul fez coisas terríveis aos olhos do Senhor. Aí Deus pegou e rejeitou Saul como rei. Percebe? Deus falou assim, Samuel, até quando você vai ficar perdendo tempo por Saul? Eu já rejeitei ele. Era Deus dizendo, para de orar por ele. Já rejeitei ele como rei. Irmão, eu quero que você entenda, eu já vi pessoas falando que Deus rejeitou Saul. Não, Deus rejeitou Saul como rei. Deus não queria ver ele no trono. Deus não queria ver ele mais no governo do povo. Por quê? Porque ele tinha desobedecido o Senhor, tinha consultado o médium, tinha desobedecido a palavra do Senhor. Saul fez coisas terríveis aos olhos do Senhor. Saul era uma pessoa que se preocupava apenas com o poder e não de agradar ao Senhor. Saul era esse tipo de pessoa, era rebelde. Agora, se você pegar para ver entre Davi e Saul, Davi, ele era um homem que era sincero diante de Deus, ele se quebrantava, ele pensava em agradar ao Senhor. Davi era assim. Agora Saul não, Saul era diferente de Davi. Saul era uma pessoa que só pensava no seu próprio poderio. A Bíblia diz que Saul, ele levantou um altar para si próprio. Percebe? Ele não levantava altar para Deus, levantava para a sua própria glória. Saul era um tipo de pessoa que se preocupava com o seu poderio. Davi não. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que pensava agradar a Deus. Era um homem que se quebrantava diante do Senhor. Tanto é que na oração de Davi, quando ele peca com Betseba, olha o que Davi fala para Deus: Senhor, retira tudo de mim, menos o teu Espírito Santo. Olha a oração deste homem. Olha o que ele falou para Deus: Senhor, tira tudo. Tira trono, tira as mulheres, tira a coroa, tira tudo, mas não tira o teu Espírito Santo. Olha a oração de Davi.
Davi era um homem que tinha medo de perder a presença de Deus. Agora Saul não. Saul era um tipo de pessoa que não estava nem aí. Era rebelde. Se preocupava só consigo. Escuta isso aqui. Olha o que Deus fala. Presta atenção. Não insista comigo, Jeremias, porque eu não vou ouvir. Percebe, irmão? Jeremias estava querendo orar por um povo que era rebelde. Por um povo que adorava Baal e depois queria adorar o Senhor. O povo era um povo que pulava de galho em galho. E Deus não aceita isso. E Jeremias estava intercedendo por esse povo. Aí Deus falou, Jeremias, não ora. Deus falou, Jeremias, não ora, não perca tempo. Porque eu não vou ouvir sua oração. Será que você não enxerga o que eu ando fazendo na cidade de Judá? Os filhos apanham a lenha aos pais. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo. E as mulheres amassam as farinhas para fazer bolos. A rainha dos céus também oferecem libações a outros deuses para me provocar ira. Presta atenção, irmão, olha o que Deus fala. Jeremias, não ora para esse povo. Será que você não está vendo o que eles estão fazendo? Eles estão adorando outros deuses e não a mim. O povo estava no pecado da idolatria. Uma hora queria adorar o Senhor, outra hora ia adorar a Baal. Presta atenção, adorava outros deuses, rainha dos céus. Irmão, a Bíblia diz, você crê que existe um Deus só? Pois faz muito bem, até os demônios tremem. Os demônios creem e tremem. A Bíblia diz que os demônios tremem diante do Senhor. Irmão, Deus é único. Só existe um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só, único. Não há outro além dele. Não há outro. Só que o povo aqui não. O povo ia atrás de ídolos. Escuta isso aqui. Irmão, eu acho tremendo nessa passagem. Olha o que Deus fala. Por várias e várias vezes eu os falei e vocês não me ouviram. Presta atenção, irmão. Várias vezes Deus falava com o povo. E se você tomar leitura, você vai ver que Deus falou mesmo. Deus usou Jeremias para falar com o povo. Deus tinha usado vários profetas para falar com eles. Deus chamava o povo. Em Jeremias 1, se você tomar leitura, você vai ver que Deus chamava o povo. Deus usava a boca de Jeremias para falar assim. Olha o que Deus falou, presta atenção. No versículo de número 6, não me falha a memória. Olha o que Deus tinha dito para o povo. Presta atenção, irmão. É muito forte. Deus fala assim. Quer ver? Presta atenção. Tem um versículo que o Senhor fala assim. Por acaso, se o homem cair, não pode levantar? Porventura, se errar o caminho, não pode retornar ao caminho? Então percebe, Deus falava assim para o povo, ó, vocês caíram, mas se o homem cair, ele não pode se levantar? Se ele se desviar do caminho, não pode retornar ao caminho? Mas por que vocês persistem no erro? Por que vocês persistem no caminho errado? Era isso que Deus está falando para o povo. Era Deus chamando o povo de volta. Vocês erraram, vocês caíram, mas vocês podem se levantar. Vocês tomaram outro caminho, mas vocês podem retornar ao caminho. Deus chamava o povo de volta, só que o povo não queria saber de voltar. O povo queria saber de adorar Baal. Era povo rebelde. Irmão, presta atenção no que Deus fala nesse versículo. Olha o que Deus fala, irmão. Eu queria achar esse versículo. Está em Jeremias. Só que eu não me recordo onde está, mas olha o que o Senhor disse. O Senhor disse assim: por acaso, se um homem se desviar, não pode retornar ao caminho? Se ele cair, permanecerá caído? É uma pergunta que Deus faz. Deus faz uma pergunta. Percebe? Se cair, ele não pode levantar? É uma pergunta. Você, filho, você tem a opção de levantar pela graça e misericórdia. Percebe? Se você errar o caminho, não pode retornar ao caminho? Olha o filho perdido. O filho perdido, irmão, a Bíblia diz que ele saiu de perto do pai. Ele saiu, se afastou do pai. Só que a Bíblia diz que ele voltou para a casa do pai. Ele voltou arrependido. E ele falou: pai, eu pequei contra ti. E diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. A Bíblia diz que o pai falou assim para os servos: depressa, traga roupa, vista ele, coloca anel no dedo dele, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Percebe? O filho saiu de perto do pai, tomou outro caminho, mas ele voltou para o caminho. Ele voltou para o caminho que ele tinha saído. Por isso que Deus falou em Jeremias: por acaso, vocês não podem retornar ao caminho? Você pode retornar, filho. Você tem a oportunidade de pedir perdão no nome de Jesus e voltar para o Pai. A Bíblia diz em Apocalipse 1:5. Olha o que está escrito em Apocalipse 1:5. Olha o que Jesus faz por você, irmão. Apocalipse 1:5. Olha o que João escreveu. Está escrito:
e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, primogênito dos mortos e soberano Rei da terra, aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Percebe? Pelo teu sangue nos libertou dos nossos pecados. A Bíblia diz que do sangue de Jesus, irmão, você pode voltar a ter acesso ao Pai. Por causa de Jesus. A Bíblia diz que por meio de um só homem, o pecado entrou no mundo. Mas por meio de um só homem, o pecado foi aniquilado. Por causa de Adão, todo mundo foi pecador. Mas por causa da obediência de Jesus, muitos foi declarado justo. Irmão, por causa de Jesus, a gente pode se comparecer diante do Pai. O Cordeiro de Deus, irmão. A Bíblia diz que aquele que não tinha pecado se tornou pecador por nós. Irmão, por causa de Jesus, a gente pode se aproximar ao Pai. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Escuta isso aqui. Você pode voltar para o Pai. Irmão, independente de onde você caiu, errou, pede perdão para Deus no nome de Jesus. A Bíblia diz, João escreveu, filhinho, escrevo para que vocês não pequem. Contudo, se pecarmos, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Por que Jesus é advogado? Porque quando você peca, o pecado, a consciência do pecado